Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira super fácil e rápida de propagar cactos, usando os brotinhos que surgem naturalmente ao redor da planta. É lógico, tem algumas técnicas aqui que eu vou te ensinar. Se você já experimentou cultivar cactos por sementes, sabe que esse processo pode ser bem demorado. Então os brotinhos são uma ótima alternativa para quem quer resultados mais rápidos e eficientes. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, como eu havia falado, as sementes é um método eficaz, mas que demora muito tempo para você ter uma planta já bem bonita que você possa usar em arranjos ou enfeitar a sua casa. Por exemplo, olha esse daqui. Esse pequenininho aqui, mais ou menos 1 ano para ele alcançar esse tamanho de mini cacto. Então, é de 9 a 12 meses para ele crescer. É bem legal você fazer com sementes que você vai acompanhando o processo. Mas, se você quer algo mais rápido, você pode lançar mão dos brotinhos, que você já tem uma mini planta aqui já formada, né? Já está estruturada, então fica bem mais fácil também de dar certo. Porque se você for propagar por sementes, nem todas as sementes que você retirar da cápsula de sementes do cacto, nem todas elas vão germinar e dar origem a novos cactos. E aí, como eu disse, vai demorar bastante para ser um mini cacto. Agora o brotinho já é uma mini planta. Então, para pessoas assim que querem as coisas mais rápidas, eu também sou desse tipo de pessoa. Eu quero ver logo os resultados. Então, eu já faço para o brotinho lateral. Eu vou te ensinar a técnica para fazer isso e não perder a planta mãe, que daí não adianta você tirar os brotinhos da planta mãe e ela acabar morrendo ou pegando algum fungo. Vamos lá? Eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. Olha esse daqui. Aqui está bem claro aonde estão os brotinhos, olha só. Essa é a planta mãe, né, que é a maior zona. E ela, se você olhar aqui no pé dela, tá vendo? Os brotinhos vão saindo dela mesmo, ó, né? Então, são esses brotinhos aqui que você pode cortar. Não muito pequenininho assim, mas os maiorzinhos já, né? Que já tem uma possibilidade maior de sucesso, né? Olha esse outro aqui. Você pode fazer isso com qualquer cacto que solte brotinhos. Os bolas, né, que são os redondinhos também. Olha esse bem pequenininho aqui. Ele é um cacto pequeno, por isso que o brotinho também é pequeno. Mas tem outros bolas que são maiores e eles enchem de brotos igual esse outro aqui, que é colunar. Esse é o bolinha, esse é o colunar, esse também é um colunar, são aqueles que são eretos, né? Olha quantos cactos que você pode ter aqui. Já imaginou quantos cactos você tem de uma planta só? E olha esse outro aqui. Você pode tirar o brotinho que acabou nascendo dele. Você pode até perceber que aqui ele já foi cortado. Você tem a cicatriz dele aqui. Ele já foi cortado. E daí deu um outro brotinho que a gente vai tirar. Vou mostrar para você como tirar. E pode ver que, não sei se você está conseguindo ver, mas tá bem sequinho ali o corte, ó. O importante é isso, tem que fazer cicatrizar bem, senão não vai dar certo. Essa planta vai acabar morrendo. Então, você vai precisar de própolis. Esse própolis, tem muita gente que depois me pergunta qual própolis que é. Esse aqui não é aquele de espirrar na garganta, tá? Aquele é diluído, tem que ser um concentrado como esse aqui. Ele pode ser à base de água ou à base de álcool, qualquer um deles. Inclusive, se você quiser tomar isso aqui, umas gotinhas diárias na água, é muito bom para a saúde também. Então, é o própolis, qualquer marca, desde que seja o concentrado mesmo, puro, extrato aquoso, esse aqui é de água, né, a base de água, aquoso de própolis, ou canela em pó, tá? Também serve. Canela em pó, além de ser cicatrizante, ela é repelente de insetos, tá? Então, se você quiser repelir insetos, coloca no vasinho. Você vai precisar também de um estilete ou de uma faquinha bem afiada, esterilizada, para não contaminar a planta, tá? Uma coisa importante também, proteja a sua mão. Apesar desses assim, né, parece que não espetam, mas eles dão umas coceirinhas meio estranhas, né? Como é o cacto, como aquele do orelha de Mickey, que parece que é inofensivo, mas ele dá coceira. E tem uns que são espetadinhos mesmo, que cutucam os dedos. Então, ferramenta para manusear cactos. Papelão, tá?
não vai ferir a planta e vai proteger a sua mão. Vamos lá então. Vou começar com esse aqui. Olha, então você vai cortar bem rente ao pezinho onde ele tá grudadinho ali. Eu vou virar, se ele sair, melhor ainda, não precisa nem cortar. Olha, soltou, tá vendo? E aqui que você vai então colocar umas gotinhas de própolis para cicatrizar, ó. E também não esquece, tem que colocar na planta mãe, olha aqui, olha a diferença. Aqui foi onde eu cortei e olha onde eu falei que já tinha sido cortado. Olha como tá bem cicatrizado, tá vendo? Por isso que a planta continua saudável, não entrou fungo nem nada, nem umidade dentro dele. Aliás, em excesso, porque ele já tem aguinha lá dentro dele. Essa planta mãe você vai deixar a meia sombra, né? Até cicatrizar bem. A mesma coisa você vai fazer com o brotinho. Você vai deixar ele em cima de uma bancadinha até secar. Isso vai levar 1, 2 dias, dependendo da planta e do tamanho também. Deixa ele deitadinho lá na bancada até esse corte cicatrizar bem. Aí depois você vai replantá-lo. Esse aqui já não dá para virar, né? Então nós vamos fazer um corte nele, ó. Vou escolher esse aqui. Tá vendo? Vou cortar bem ali no pezinho dele. Então vamos lá. Tem que ser um corte limpo. Esse aqui tá querendo sair. Vamos ver se esse aqui também sai. Olha, saiu. Vou tirar um só para você ver que eu mostro com os outros também. Ali ficou cortadinho, ó, cortinho limpo, né? Sem rasgar a planta. Vamos selar, tô selando com própolis, depois eu vou pôr canela em pó também em outros, tá? Ó, canela em pó também funciona, vou pôr nesse daí. Então, vamos lá. E a mesma coisa, vai deixar ele na bancadinha por alguns dias até você perceber que o corte ficou bem sequinho. Esse aqui não vai nem precisar cortar, porque tem uns que já estão soltando, você pode perceber até aqui, ele já tá soltando esse aqui. Bate o pincelzinho assim, já saiu. Você pode deixar ele até aqui no pezinho da planta mãe, que ele tá muito pequenininho, né? Deixa ele aqui, em contato com a terra. Só não deixa ele de ponta cabeça, né? Tem que deixar onde ele tava mesmo, com o pezinho lá na planta mãe. Aqui, ó, tá vendo como ele é molinho? Já saiu. Esse. São pequenininhos. Eu vou deixar eles aqui também. Ainda. Deixa eles aí. Deixa eu tirar ele pra pôr em contato com a terra, tá? Eles pegaram o nutriente. Vou virar ele aqui. Tá? Deixa ele aí. Esse aqui tá maiorzinho, né? Esse já precisa cortar, tá vendo? Não força. Se eles não saírem por livre espontânea vontade, você não... Ó, esse saiu bem facinho também. Quando eles não saem, aí você corta, tá? E vamos lá, vou passar canela nesse aqui também. Peguei com a mão porque o espinho dele não é tão fino assim para espetar. Vamos deixar também descansando na bancadinha, tá? Aqui, esse aqui com certeza também vai sair, ó. Esse aqui é é um cacto mamilária. Ó, que bonitinho. Vou pôr o própolis nele. Opa, acabou. E na planta mãe também. Deixa eu ver aqui. Ó, não esquece, coloca. Isso aqui evita entrar fungo na planta. Assim você não perde a planta mãe. É muito importante isso.
Vou plantar uns para você ver como que fica. Olha só, você pode até pegar uns vasinhos bonitinhos assim já, ou qualquer um que você tenha aí, ó. O importante, olha só esse substrato. Ele é para suculentas e cactos. Você sabe o que que tem aqui? Eu tenho aqui no canal um vídeo que eu mostro como você faz substrato para suculentas e cactos, tá? Vou deixar no card, depois você dá uma olhada lá. Tem que ser bem aerado e bem drenável para não ter umidade em excesso para essas plantas que não gostam de umidade, tá bom? Então vamos lá. É simples assim, ó. Fixa ele ali. E você vai deixar a meia sombra com bastante luminosidade natural. Você não vai regar ainda essa planta, deixa mais uns dias, tá bom? Isso depois de 2 a 3 dias que você deixou cicatrizando, aí você coloca. Eu coloquei aqui só para mostrar para você. Mas você espera secar bem, cicatrizar bem e coloca ele aqui. Ele vai criar novas raízes e vai começar a desenvolver. Nesse outro aqui também vou pôr aquele maiorzinho, aquele mais altinho. Deixa meia sombra, não deixa no sol forte, porque são filhotinhos, né? Então, você vai procurar sempre um local com bastante luminosidade natural. E você vai regar depois de alguns dias só, tá? Opa! Não esquece, não coloca ele de ponta cabeça, coloca sempre com o pezinho que ele estava na planta mãe. Se colocar ele de ponta cabeça não vai dar certo. Então deixa assim. Rega daqui uma semana mais ou menos, meia sombra para eles. E aí você pode reproduzir os seus cactos em casa e a partir daqui você vai ter plantinhas novas, né? Sem precisar esperar muito tempo. E então, me conta aqui se você também vai propagar seus cactos aí na sua casa. Volta aqui para me contar depois como que foi, tá bom? E não esquece de seguir aqui as dicas de selar o corte com própolis ou canela em pó, não deixar a sol forte, não regar no mesmo dia que você replantar os brotinhos, tá bom? Segue os passos direitinho que você vai ter um monte de mini cactos aí para sua coleção e daqui a pouco você vai ter cactos já adultos dando flores que vão ainda alegrar mais a sua vida. Gostou mesmo do vídeo? Não esquece, deixa o seu curtir, compartilha também com quem gosta de saber dicas sobre cactos e suculentas. Vou deixar um outro vídeo aqui também com 8 dicas de como, ou melhor, 8 segredos para cuidar de suculentas. E eu te vejo no próximo vídeo daqui a pouquinho. Ah, não esquece, você não é inscrito? Se inscreve também no canal. Deixa um comentário, uma palavra que seja. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e assim você estará ajudando o meu canal a crescer. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo verde e obrigada por estar aqui.